Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia, nutricionista, e hoje eu vou te explicar o que é o glúten e em quais alimentos ele está presente. Então, eu atendo muitos pacientes que têm a doença celíaca, que é uma doença autoimune desencadeada ali pelo consumo do glúten, tá? E atendo também pacientes que têm sensibilidade ao glúten. E aí, quando eles descobrem, eles ficam confusos ali sem saber o que tem ou não glúten. Então, achei importante trazer esse vídeo aqui para vocês. Então, o glúten é uma proteína de difícil digestão, isso para qualquer pessoa, tá? E ele está presente no trigo, centeio e cevada. Ele tem a propriedade de trazer elasticidade e textura para as receitas, então principalmente nos pães e bolos, que é o que dá aquela liga, né? Que deixa tudo macio e fofinho também. O problema do glúten é que ele tem uma das frações, a gliadina, que pode aumentar a permeabilidade intestinal, que faz com que substâncias ruins acabem passando para o nosso organismo, tá? E isso piora a questão da nossa imunidade e pode causar uma inflamação também no nosso organismo. E eu sei que vocês devem estar se perguntando assim: ah, mas eu sempre consumi pão, nunca passei mal, por que agora eu não posso mais estar consumindo pão que tem glúten, que vai me fazer mal? Só que o que acontece? Nos últimos 50 anos, o trigo passou por muitas modificações, tá? E também foi introduzido muito mais glúten nesse trigo. Então ele começou a gerar reações alérgicas, de imunidade e inflamatórias no nosso organismo. Por isso que hoje em dia muitas pessoas acabam consumindo ali alimentos com glúten e acabam tendo muitos sintomas, tá? Diferente de antigamente, que era um trigo diferente. Então, que nem eu falei pra vocês, ele vai ser encontrado ali no trigo, centeio, cevada e no malte, que é derivado da cevada. E aí os alimentos que são feitos com esses grãos acabam tendo glúten. Então, o mais comum é o pão, que a gente tem muito hábito de consumir ali no dia a dia. Aí também tem na torrada, nas bolachas, naquelas tortilhas, rapidez, enfim, nas panquecas, isso tudo feito com esses grãos, tá? Porque aí existe, por exemplo, panqueca de aveia, aí vai ser diferente. Também nas massas, então lasanha, espaguete, nhoque, nas massas no geral. Também tá presente ali nos salgados e no fast food, então pizza, esfirra, aí os salgados no geral, então torta, quiche, croissant, empadas, folhados, todos esses salgados também tem bastante glúten. Também tá presente em muitos doces, tá? Então vai ter alguns chocolates que vai ter glúten, principalmente aqueles que tem aqueles biscoitinhos no meio, tá? Então esses daí com certeza vão ter, porque vai ter a farinha de trigo. Vai ter também nos bolos, tortas, cookies, muffins, nos sorvetes também, aqueles sorvetes que tem casquinha, ou sorvete que também tem biscoito no meio, também vai ter o glúten ali na preparação. Aí, no geral, muitos alimentos industrializados acabam tendo, porque também acaba sendo a maioria feito de farinha de trigo, né? Vai ter também ali na barrinha de cereal, nas granolas, e aí é aquela observação, granola também vai ter versão que tem glúten, versão sem glúten, tá? Principalmente hoje em dia, que muitos produtos são produzidos sem glúten. Então, até os pães, eu tô falando no geral dos que são feitos com a farinha de trigo, mas vai ter alguns que não tem, porque não é feito com a farinha de trigo, tá bom? Vai ter também, por exemplo, amendoim japonês. Então, a gente pensa, o amendoim não tem glúten, mas o amendoim japonês vai ter aquela casquinha que também vai ter o glúten, tá? O shoyu também é um alimento que a maioria das marcas não tem, mas tem uma marca específica que eu vou colocar aqui na tela, que eu esqueci agora o nome, mas essa marca acaba tendo glúten ali na composição porque eles usam trigo também. Aí falando das bebidas, então a cerveja vai ter o glúten, e aí muita gente acaba tendo muitos sintomas ao consumir a cerveja, tem muita distensão abdominal, então acaba sendo bem perceptível pela grande quantidade de glúten e também por consumir bastante, né? Outra bebida também é o ovo maltine, porque ele tem o malte ali na composição dele, que é derivado ali da cevada, então também tem o glúten. Uma outra coisa importante também de tomar cuidado ali no consumo são as carnes e frangos empanados, porque aí também nesse processo de empanar, muitas vezes é empanado com farinhas que têm glúten. Às vezes podem utilizar outras farinhas que não tem, mas a grande maioria acaba indo. Então tem que tomar cuidado nesse sentido também. Mais um conselho que eu dou para vocês é sempre ficar atento no rótulo, porque no rótulo eles vão informar se tem glúten ou não, porque é o que eu falei, às vezes tem produtos que teoricamente não deveriam ter glúten, mas eles usaram algum ingrediente que acabou tendo, ou teve contaminação de glúten. Então vocês vão ver que vai estar escrito assim, pode conter glúten, porque pode ter tido contaminação ali na indústria, e isso acontece principalmente com a aveia, tá? Que a aveia é um alimento que teoricamente não tem glúten, mas ela sofre contaminação, ou às vezes até na própria plantação pode ter essa contaminação cruzada ali no solo. E se você precisa retirar o glúten, melhorar também a sua alimentação, mas fica perdida ali sem saber por onde começar,
eu consigo te ajudar nesse processo. É só entrar em contato comigo ali no link da bio, que tem o número do meu WhatsApp, me mandar uma mensagem por lá, que aí eu vou explicar como que funciona o meu acompanhamento, tá? Que é um acompanhamento bem personalizado, que eu vou entender como que é a sua rotina, para adaptar o que funciona para a rotina de cada um, né? Então, hoje em dia a gente vive na correria, não adianta eu colocar preparações que de repente demorem muito tempo. Então, eu vou contabilizar tudo isso ali na hora de montar o plano alimentar. Também vou equilibrar com coisas que vocês gostem de comer, né? Porque por mais que a gente tire o glúten, a gente consegue deixar de repente doce ou pizza, coisas que são sem glúten, mas que são besteiras, né? Então dá para adaptar isso também na alimentação, eu gosto de trabalhar com esse equilíbrio. Além disso, no meu acompanhamento, é um acompanhamento bem próximo com o acompanhamento diário. Então eu tô sempre falando ali com os pacientes, tem o aplicativo também para postar tudo que tá comendo no café da manhã, almoço, lanche da tarde, no jantar, que aí eu vou sempre fazendo os comentários, falando onde precisa ajustar, vendo a dificuldade que tá tendo ali em cada dia também. Então é esse acompanhamento bem próximo para cada dificuldade que for surgindo eu conseguir auxiliar ali no dia a dia.